mostrar aqui pra vocês uma comparação. Opa. Quero falar de São Paulo, claro, vamos analisar a vitória, mas tem uma comparação que é muito oportuna. Olha quem aparece aqui. Olha o peso pesado. É um time de peso e de qualidade. Abel Ferreira, Zubeldia, Carille e Antônio Oliveira. Aqui estamos comparando os 5 primeiros jogos de cada um. O começo, aquela arrancada, não é? E o Abel Ferreira começou com 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. O aproveitamento de 86,6%. Não contente, o Zubeldia foi lá e copiou. Aí, ó. Não é? 4 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota, o mesmo aproveitamento. Aí o Carille foi bem também, não é? 4 vitórias, não empatou e perdeu uma única vez, 80%. O Antônio Oliveira foi um pouquinho diferente, mas também não muito, não é? 3 vitórias, 1 empate, uma derrota, 66,6%. Ronaldão, quando a gente vê o Zubeldia, são 2 semanas de trabalho, talvez 15, 16 dias, e o cara começou com tudo, no estilo Abel Ferreira. O Agostinho começou bem. Quem? Oi? Eu diria, olhando daqui. Falando sério. Olhando Que daqui, inveja, só você um tá brasileiro. mortificado de Não, inveja. mas só um brasileiro. E quem é o brasileiro? E é do Corinthians. Não, é do Santos. Ele também é do Corinthians. Mas é incrível, né? Tem que botar o Corinthians. Os portugueses estão dominando mesmo. Eles estão sabendo o que estão Os fazendo no nosso portugueses, país. o Zubeldia. Zubeldia da província lá de Santa Maria, segundo Ulisses, em Portugal. Fica quieto. Você perguntou? Eu vou passar pro Capelani, você tá perdido. Ele tá zureta porque o Zubeldia começou com tudo no São Paulo. Mas olha, Renato, eu vou falar uma coisa aqui. A nossa produção pode pegar isso aí, mais detalhes, porque eu não vou lembrar. O Abel Ferreira, que tem esse aproveitamento, esse trabalho fantástico, desses 5 primeiros jogos, quantos fora de casa? Por que eu pergunto isso? Porque o Zubeldia tem 1 empate, que foi justamente no Morumbi, e os outros 4 jogos... E o clássico fora contra de o casa. Palmeiras, esse empate. Exatamente. E os outros 4 jogos com vitórias fora de casa. Tem um detalhe, o São Paulo na temporada passada, que foi campeão da Copa do Brasil, São Paulo chegou no Campeonato Brasileiro como visitante, ficar 1 ano sem conquistar uma vitória. Foi ganhar naquele gol do Caio Paulista contra o Bahia. 1-0 que o Rogério Ceni ficou louco da vida com os jogadores baianos. Então, assim, o meu ponto de vista é, claro, porcentagem, início de trabalho, tudo isso conta. Agora, é muito curioso a gente atentar que o São Paulo começa a criar uma identidade, porque o grande problema do São Paulo era ser no Morumbi, com a força do torcedor, naquela pressão gigantesca que é jogar no Cícero Pompeu de Toledo. Outra coisa é o São Paulo perder a identidade e jogar de forma covardada como visitante. Agora essa história mudou. São Paulo é no Morumbi e o mesmo fora de casa. Agora, eu sei que é cedo, Sgarbi, que você já tem experiências não tão promissoras. Exatamente. Quando o assunto é avaliar precocemente os treinadores. Mas que começou bem, não dá pra negar. Não tem como... Ô, Ronaldo, o Ronaldo tá rindo. Tá O xaropinho, Ronaldo, ele faz de bobo no lado, depois ele aparece. Completamente xarope. O cara falou que o Zubeldia é português, cara. Ixi, eu não vou falar mais Olha nada. que tem português ali, rapaz. Tem mais português que brasileiro. Tá Tem bom. 2. Exatamente. Só que, é o outro São Paulo, né? Em relação ao clima, tudo... com o Thiago Carpini, o São Paulo não entregava resultado, não entregava desempenho, com o Zubeldia diferente. E ele chegou na pior sequência de São Paulo, teoricamente. O Capela se atentou muito bem a isso. São Paulo tinha 2 jogos de Libertadores fora de casa, correndo risco, né? Porque perdeu aquele primeiro contra o Tadieres. 2 jogos fora de casa, um clássico contra o Palmeiras, pegou Vitória também fora de casa e o Águia fora de casa. São jogos dificílimos que o São Paulo tinha pra enfrentar. Longe do... difícil, cara. Longe do estádio. Não, contra o Águia não, mas jogos de Libertadores fora de casa que seu time não conhece. Sempre tem uma zebra na Copa do Brasil né? pra passar por cima achando que é tranquilo. Não dá. Mas é importante, o ânimo no São Paulo é outro. Isso pra mim é nítido, né? O Carpini tem um estilo que faz parte, é o estilo dele, mas o estilo um pouco do Zubeldia, que é um cara que tá lá na beira do campo, todo momento gritando, enfim. Louco. Dá pra perceber. O cara é doidinho. Mas deu pra perceber. Vamos ligar pra ele? Que Rames, cara. Deu pra perceber que o clima no São Paulo, dos jogadores, tudo São Paulo desempenhando bem. Não tá precisando dele, por enquanto. Não tá precisando? No meio-campo então do São Paulo, embora. principalmente Alisson, cara. O Alisson, mais uma partidaça que ele fez ontem, pra mim, vencendo o principal jogador de São Paulo na temporada. E sem então o Pablo Maia, que é um titular. Exatamente, que é um pilar ali junto com ele, então tem que enaltecer. Olha, Chico Garcia, bem, gostei.
O Capelanes elogiando o São Paulo, não tô entendendo nada. Isso me preocupa. O Sgarbi foi preciso, falou com o muito coração. bem. E agora é sua vez, Chico. Ele não quis falar do Rames, então fala do Rodrigues. Seu desvio de foco. Mas Fala do assim, Matias aí, Ronaldo. se a gente comparar os jogos, né, o Carille, se eu não me engano, o Carille e o Antônio Oliveira têm essa sequência no Paulista, né? É. E o Zubeldia, embora o Águia de Marabá, mas jogo fora, Copa do Brasil, e tem essas vitórias fora de casa. Mas mais do que isso, né, eu não achei que isso fosse ser possível tão rapidamente. Esse aspecto vibrante do Zubeldia contagiou o elenco. O Carpini realmente é um cara mais low profile, né? Que isso? Um cara mais de uma fala mansa e tal. E isso pode funcionar para alguns jogadores, para outros, às vezes, né? O jogador precisa de uma injeção de ânimo um pouco maior. E o Zubeldia chegou no meio de uma temporada, precisando também dar ânimo para os caras, e eles responderam. Então, assim, não é só isso. Tem organização, ele conseguiu dar intensidade para um time que estava um pouco numa rotação abaixo, assim, a gente percebia em alguns jogos, e, ao mesmo tempo, tem individualidades que começaram a reaparecer. E o Rames? A ressurgir. E tem situações que se mantêm, né? No São Paulo. Mas tem um tempero aí que eu não falei. Obrigado por colocar tempero? Tem um tempero aí Bem nessa na hora do discussão, almoço. Porque eu fiz questão aqui de ressaltar o início de trabalho. Criança não gosta de comer essa todo criança. ânimo. E o Rames? Agora, hoje é dia 9 de maio. Atenção, Marcelão, Depois do dia Charles 9 viu veio o toda dia a nossa 10. produção. Hoje é dia 9 de maio. E amanhã é dia 10. Com o Carpini, o Sgarbi falou assim, o Carpini não entregava resultados, vírgula. O Carpini entregou muitos resultados no seu início. Paulista. Porque o início de Sabe que eu fiquei treinador na é super dúvida? bacana. Sabe que eu fiquei na Supercopa dúvida União, dos 5 quebrou primeiros o do tabu. Carpini? Eu fiquei na dúvida. Se a produção puder buscar os 5 primeiros do Carpini também, eu fiquei na dúvida. Pode Não, ser. foi bem, não- mas não o que eu perdeu quero nenhum. dizer é o seguinte, Pega o cinco ele quebrou o primeiro do tabu, Rames. ele trouxe um ânimo, tem então sim. assim, o que eu quero deixar bem claro é o seguinte, esse ânimo é completamente natural, o Denilson e o Ronaldo sabem muito bem disso, quando chega um treinador com uma outra metodologia, os jogadores criam aquela expectativa que todo isso mundo não. quer mostrar serviço. Depois é normal aquele relaxamento e aquela acomodação. Eu quero ver quando isso acontecer, se ele vai conseguir dar sequência Então, de mas trabalho quando isso como vem acontecer, acontecendo. você fala, irmão. Você fala. Não, Quando isso acontecer, eu não você sou fala. comentarista de Agora, na moral, resultado. os caras estão Eu jogando não sou bem. comentarista de Fala do resultado. Rames, Quando fala do acontecer, Rames, tem que dar moral agora. Ah, isso é evidente. Agora, Agora os caras estão voando, tem que dar Carpini moral. foi pô. assim, Já temos os Denilson. números do Carpini. Com o Carpini pelo foi amor de assim. Deus. 4 vitórias, Tá torcendo um empate. contra, velho. Obrigado, Renato. Torcendo contra, Renata. Só que aí, nesses 5, teve título e teve tabu que Olha aí, acabou. muitas vezes é uma começou ilusão. bem, Mas em começou bem campeonato também. paulista. Mas a Renata falou ali, a hora que mostrou os números ali com o Abel, você não falou assim, ó, copiando o Abel. Que continue o Zubeldia copiando o Abel. isso aí. Continue, irmão. Mas Porque será o que vai Abel ter tem, gás? além dos 5 primeiros jogos, tem uma longevidade que poucos vão conseguir no futebol brasileiro. Agora a Sandra Rosa Madalena quer fazer previsão. É, a nossa mãe de Ná. Eu só tô aqui colocando pro torcedor que tá Capelão, assistindo. Ó, para aí, calma, a produção... Isso aí, a gente tá recebendo agora os dados, a produção refaz pelo seguinte, porque o título não foi vitória, foi empate. Então foram 3 vitórias aí, e 2 empates, mas um resultou num título nos pênaltis. Peso, tem que valorizar, tá maluco? Aí quando você olha a porcentagem, talvez ela não vai ser igual, mas o peso que isso teve, a maneira como a torcida E o Mano recebeu Menezes? esses resultados e comemorou, você não estava carpinizado nesse momento? É verdade. Mas do Mano aí. é passado isso. O Ronaldo não estava oliveirizado no começo do Antônio Oliveira no Corinthians? Oliveirizado. Começou bem pra caramba. Agora tava já começou a manizado. voltar. É isso. Eu tava Todo luxemburguizado, treinador que chega- manizado. Não, quem tá. Não. depois Quem cai. está, vive o momento militarizado é o Everton Guimarães. Everton, você aqui no programa tem uma tendência a valorizar os técnicos. Ele disse: a minha família serve a Rogério Ceni, a Mano Menezes, a Thiago Carpini e por aí vai. Tava tudo Ele pelado se emociona Sei rapidamente. também, Mas viu? o Milito são 12 jogos sem perder, hein, gente? E aí, Everton, os treinadores fazem a diferença mesmo? O problema do São Paulo era treinador? Renata, vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria que o Capelanes continuasse a provocação, porque gosto sempre de lembrar que a minha entrada aqui neste programa, lá em 2013, se deu exatamente por declarações polêmicas contra o Atlético, de desafio ao Atlético naquela oportunidade. De lá para meu estado aqui foi o estado que mais ganhou títulos, né? Então, desculpa. Fora do eixo, obviamente. Vamos lá, foram brasileiros de 13 e 14, Copa do Brasil, Libertadores, aí 17, 18, Cruzeiro ganhou 2 Copas do Brasil, 21, Galo ganhou tudo e tal. Então, não, em geral, em números de títulos, nós ganhamos tudo. Então, continuem a provocação. Sobre a questão dos treinadores, vamos lá. Não adianta, o Sgarbi, o Sgarbinho, não negue
a passagem do Carpini pelo São Paulo, mesmo que a coisa não tenha emplacado com resultados e desempenho? Porque na história está lá o nome dele como ganhador. Ele não perdeu o jogo, ele ganhou nos penais, é título, é caneco para cima e isso deve ser valorizado. Não encaixou no São Paulo, mas seguramente está muito longe aí a gente não vai fazer a loucura de decretar o fim da carreira de um jovem promissor treinador. O Zubeldia, acho que vale abrir a discussão, tá? Abel, indiscutivelmente o melhor do continente, gringo. Zubeldia chegou no São Paulo e está fazendo um trabalho impecável, gringo. Milito, aqui no Atlético, trabalho impecável. O estado todo é militante, gringo. Vojvoda, referência hoje no futebol brasileiro, gringo. Do Botafogo, Luiz Jorge. Arthur Jorge. O nome dele. Arthur Jorge. Enfim, do Botafogo, gringo. Arthur Jorge, desculpa, gringo. Então, que bom, Renata, que bom a gente assistir o Cuca, que não é gringo, fazendo um excepcional trabalho no Atlético Paranaense, mas esses gringos chegando e trazendo ensinamento, trazendo novos métodos, metodologia em geral, trazendo bons auxiliares e respondendo com bons trabalhos. Onde está o problema? A gente vê os nossos jogadores brilhando em outras ligas e aqui hoje a gente vê jogadores gringos arrebentando no futebol brasileiro, como eu amo o Caleri, sabe? E agora treinadores também arrebentando no futebol brasileiro. O Zubeldia chegou e mostrou por que mereceu ser procurado pelo Zubeldia. Tem feito um trabalho de muita qualidade. Agora, indiscutivelmente, o trabalho que mais chama atenção no Brasil hoje é o do Milito aqui. E é impecável, Renata. É um grande treinador e é um grande cidadão também. Coisa boa comparar treinadores para o bem, para resultados positivos, para trabalhos que chamam a atenção. O pior é quando a gente desce a lenha aqui nos caras, né? Mas não é o caso. Começou assim no Galo também, Luxemburgo. viu? O Felipão começou assim no Galo também, e aí Heitor Filipino usado. Mas levou o time para Libertadores ano passado. Oi? Levou para Libertadores ano passado. Não, tá falando groselha. Tá falando groselha. Muito antes, pelo contrário. Não começou não. Não começou não. Está mal informado. Muito antes, pelo contrário. Ele começou muito mal. Ele emplacou 10 jogos sem uma vitória sequer. Ele fez um turno do Campeonato Brasileiro de péssima qualidade e só jogou bem no retorno do Brasileiro. O início do Felipão foi péssimo. Vai ser assim com o Milito também, me cobra. O início do Felipão foi péssimo. Informe-se aí. Capelanes, você gosta de provocar. Calma, vai ter mais provocação, vai ter mais São Paulo. Mas... Fala, família tricolor, beleza? Bom, pessoal, vocês podem ver que a mídia já está encantada com o São Paulo do Zubeldia. Também não é para menos, o São Paulo saiu por 3-1 e já garantiu a sua classificação nas oitavas de final da Libertadores. O time veio em uma formação nova, um 4-2. No começo o time ficou um pouco perdido em campo, mas depois o time começou a se movimentar e criar jogadas. É um time muito fraco, porém o São Paulo não pensou duas vezes, apertou o acelerador no segundo tempo, fez o segundo e terceiro gol. A gente pode ver a diferença de um treinador com repertório, né? O Zubeldia fez algumas mudanças e todas as mudanças que ele fez resultaram em lances a favor de São Paulo. O segundo gol sai de uma jogada entre Galopo e Nestor, jogadores que ele tinha substituído, né? Que ele colocou no segundo tempo. Então já é um começo de trabalho muito bom. São 5 jogos, 4 vitórias e um empate. São Paulo vem crescendo seu futebol, vem adquirindo um padrão de jogo. Conseguiu vitórias importantes fora de casa. Fator que para o São Paulo era uma dificuldade até com o time do Dorival, e vem dando uma perspectiva muito boa esse começo de trabalho, pessoal. Eu acho que faz no chão, porque a empolgação leva, né? O Carpini começou muito bem, o pessoal ficou super empolgado, mas essa frase eu acho que ele usou até mesmo na coleção no chão, porque vamos, não ganhou nada, e é isso. São Paulo vem crescendo seu futebol, vem adquirindo um padrão de jogo. Bom, pessoal, e vamos ver se esse ritmo, né, o time nessa toca. E deixa aqui nos comentários a sua opinião a respeito do trabalho do Zubeldia, o que você tá achando. Bom, pessoal, é isso. Deixa seu like, se inscreve no canal. Valeu, tamo junto e até mais.